Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface e ambientes multiplataforma e serei seu host. Hoje nosso assunto aqui vai ser sobre comunidades e sua atuação no cenário dev. Para isso a gente trouxe duas figuraças aqui. Primeiro o Eric Wendel, que é uma das pessoas mais influentes aí quando se fala de comunidade, mas vou pedir que você mesmo se apresente, por gentileza, Eric. Oi, e aí galera, seja muito bem-vindo a quem tá ouvindo, né? Já agradeço muito ao convite de todo mundo aí. Eu sei que a gente parar no meio da semana pra fazer uma parada pra comunidade, é um negócio muito difícil, né, cara? A gente parar nosso trampo, mas tô muito feliz aí de compartilhar conteúdo, né? E agradecendo o tempo de todo mundo aí também. E bom, hoje em dia eu tô trabalhando bem menos com comunidade, né? Mas antigamente participei basicamente de várias comunidades de São Paulo. E vamos explorar bastante tópicos aí hoje, né? Show de bola. E completando aqui um cara que é aqui da nossa família aqui, que é o John Calistro, nosso Community Manager. Manda aquele recado pra galera também, por favor. E aí, pessoal, beleza? Como é que estão? Acompanhando sempre o podcast, né? Bom, eu sou o John Calistro, eu estou como Community Manager do TOTOS Developers e eu trabalho com comunidades já há coisa de uma década, mais ou menos, trabalhando com várias comunidades também de desenvolvedores. E completando aqui o nosso time, nosso Java Boy aqui para mandar aquele jabá maroto aqui do Developers. Olá a todos, meu nome é Álvaro, bem-vindos a mais uma temporada do TOTOS Developers Podcast e tô aqui para falar do nosso blog, o developers.totos.com, onde você encontra esse podcasts, artigos e, claro, vagas, muitas vagas. Então vamos começar o ano novo, 2021, trabalhando aqui na TOTOS. E lembrando, para aqueles que viram, que acompanharam, recentemente o ADVPL, que é a nossa linguagem proprietária, esteve entre as 5 linguagens mais utilizadas e com mais procura de profissionais. Então, como o Álvaro falou, tem muita vaga aqui disponível para quem estiver interessado. E como eu já caguetei lá no início, nós vamos falar sobre comunidades e como elas influenciam a vida do dev. E antes aqui, a gente começar, antes de dar nome aos bois, de falar de uma ou outra comunidade, eu queria ser um pouco genérico. Então, como primeira pergunta, e eu acho bacana talvez o Eric começar a resposta, e aí vocês vão se entendendo no decorrer do podcast. Como primeira pergunta, eu queria que você respondesse, Eric, de 0 a 10, qual que você acha que é a importância das comunidades pro dev hoje? Cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, 10, né? Até pra quem é mais tímido, né? Pra quem gosta de fazer mais bagunça de tudo. Hoje em dia não tem como fugir, né? Porque a gente costuma brincar que programação, né? Se a gente for falar de programação em si, é uma profissão bem solitária, né? Porque, pô, às vezes você tá com o computador, você tá estudando mesmo que no YouTube, no Google, ou conversando com um amigo, mas o aprendizado vem de você, né? E na comunidade é onde você tira dúvida de graça, né? Onde você aprende de graça, onde você tem feedback, né? Que uma das principais coisas que as pessoas têm dificuldade hoje é de saber, pô, será que eu tô evoluindo? Será que eu não tô evoluindo? Então, comunidade, para quem quer evoluir, né? Ou como eu gosto de brincar, né? Quem é ambicioso, quer alcançar voos altos, comunidade é algo que não dá para ficar de fora. Seja, independente de qual comunidade, né? Participar de grupos de estudos em propriamente dito. Concordo com isso e digo mais, hein? A parte profissional, hoje em dia, você consegue evoluir muito, mas muito mais rápido, profissionalmente e até pessoalmente, é claro, como o Eric falou, a parte de estudos e tudo mais, se você estiver participando de uma comunidade, onde você vai conhecer pessoas de empresas, vai conseguir ter opções de escolha de trabalho, vai ter pessoas que vão te oferecer vagas e você vai estar muito mais antenado com o que está acontecendo no mercado. E aí as comunidades estão muito de mão dadas com o mundo open source, né? Que é a menina dos olhos do Álvaro. Fala aí, Álvaro. POUI, vai lá, dá um yeah aí pra nós. Complementando o que o John e o Eric falaram, isso é uma coisa que eu, Álvaro, pessoalmente, assim como Open Source, que vivo enchendo o saco do Manzano e vou viver até abrirem uma DVPL. Eu já te falei que eu não sou gestor executivo de tech, eu não tenho essa bagagem pra definir o que é Open Source. Um dia você vai ser, hein? Quando você for, você vai cumprir a sua promessa. Eu acho que eu me aposento antes, cara, mas tudo bem. Tá bom. Mas comunidade também é um tema que eu sou muito apaixonado, né? Open Source comunidade, que o que o Eric e o John falaram é fundamental. Comunidade hoje, isso eu demorei, eu trabalhei aqui na TOTOS por 14 anos. A minha carreira deslanchou nos últimos 4, 5 anos porque eu descobri a comunidade. E assim, não só estudei, não só aprendi, mas também compartilhei. Então assim, eu sou suspeito de falar, o Eric também, ele é GDE, eu também virei GDE faz pouco tempo, mas assim, comunidade é um tema muito importante para todo dev. Agora o Fabião tá ouvindo, você ainda continua trabalhando ou tá só nas comunidades?
Continuo trabalhando. Pode também, que também é do Fabão, mas enfim. Bacana. Esse assunto vocês falaram, né? Vocês trabalham, vocês participam de comunidade, né? Mas eu, no começo, eu meio que ficava aí nas comunidades meio escondido, cara. Eu respondia uns e-mails pra galera, organizava meetup, trocava de tab, então... Cuidado com o amor aí, mano. É verdade, mas qual que era o teu medo? Até uma coisa bacana pra gente falar aqui. Qual que era o teu medo? Que teu chefe olhasse com olhos estranhos? Qual que era o teu medo? É que tem toda uma coisa contextual, né? Que eu costumo brincar com muita gente. Primeiro que a gente tem um preconceito muito grande nas comunidades. Hoje em dia nem menos, né? Mas eu ainda vejo isso. Ah, cara, você é júnior, né? A moça ali é júnior, tá começando. O que vai palestrar aqui? O que vai lá na frente? Vai apresentar o quê? Então, as pessoas falam, se você não é sênior, não tem pra que você ir lá tentar compartilhar alguma coisa, tentar mostrar alguma coisa. Então, eu, do meu lado, eu aprendi dessa forma, né? Eu ia lá, escutava a galera falando e eu tinha a obrigação de voltar e ensinar o que eu tinha aprendido. Então, eu acho que por isso que a comunidade deu muito certo na minha vida, né? Porque eu nunca tive aquela coisa de falar, não, eu sou o melhor nisso, não, eu vou ser o melhor em tudo isso. Não, eu sempre tive a coisa assim, cara, eu tô estudando e uma sacada que eu entendi aqui, eu vou tentar compartilhar, porque talvez outras pessoas não precisam sofrer o que eu sofri e aí elas voltam e aprendem outras sacadas e vão compartilhando. Então, lá no meu trabalho, né, o meu chefe, ele olhava assim e falava, mano, você tá palestrando, velho, entrega o trampo, cara, foca no trampo que você vai ser melhor. Eu falo, meu, mas isso que eu tô fazendo na comunidade, na verdade, ele ajuda diretamente no meu trampo, porque o tanto que eu tenho que estudar pra ficar preparado pras perguntas, quando eu chegar aqui no trabalho, eu vou ser muito melhor, eu vou conseguir dominar a ferramenta muito mais fácil do que se eu ficar só estudando durante o trabalho ou procurando Stack Overflow, né? Então, cara, rola muito preconceito, né? Eu acho que hoje tá bem menos, né? Mas antigamente tava bem doido. Eu acho que as lideranças já estão começando a ver isso com outros olhos. Eu tenho um produto meu que também é open source, que é um plugin pro VS Code, e a gente viu como é bacana a comunidade, como a comunidade ajuda. Mesmo com coisas pequenas, como eles acabam testando e validando o nosso produto. Eu acho isso super válido. Eu vou até aproveitar esse teu ponto para emendar para a segunda pergunta, que tem tudo a ver. Para você, acha que as comunidades, elas ajudam o dev mais a se desenvolver ou mais a ele mostrar a experiência? E aproveitando tudo isso, o cara também consegue garimpar novas oportunidades, novas vagas com isso? Isso é bem legal, né, cara? Eu vou usar um pouco da experiência que eu tive, né? Pô, pra quem não me conhece, né? Na verdade, eu conheci as comunidades primeiro, antes de conseguir trabalho, né? Então, eu, por conta da faculdade, né? O cara me indicou um curso, aí eu fui lá fazer o curso, parcelei, aí depois achei a comunidade. E aí o pessoal começou a me indicar trabalho pra conseguir fazer as coisas. Então, o meu primeiro trabalho eu consegui por conta da comunidade. E aí, comecei a pensar, pô, mano, mas como é que será que eu faço pra crescer um pouco mais? Pô, o pessoal tem que me ver bastante também aqui, né? Então, essa coisa de palestrar também fez com que eu viesse de frente, né, no que você falou, pô, de arrumar novas vagas e, claro, pra conseguir crescer meu marketing pessoal, né? Que é algo que a gente brinca bastante, né? Tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do seu discurso, né, você pode ser mal interpretado, as pessoas acharem que você só tá querendo ser um charlatão, né? Ser só uma pessoa que quer ser melhor que todo mundo, que, cara, 90% dos casos não acontece isso, né? Acho que já vi bastante coisa assim. E respondendo a pergunta, né, mano, eu acho que tem uma via de mão dupla, né? A gente brinca, a gente trabalha pra comunidade gratuitamente. Eu não acredito nessa palavra, né? Eu acho que tudo tem um certo retorno, não que seja ganancioso, algo assim. A gente vai lá, a gente compartilha o nosso conteúdo, de outra mão, a gente, pô, as pessoas que estão ali, geralmente as pessoas, pô, ficam admiradas que você tá compartilhando alguma coisa, que você estudou alguma coisa, e pra quem tá ouvindo, né, cara, que quer participar de comunidades, se você tá lá presencial, né, ou se você tá online agora, participando das coisas, sempre tem um recrutador em volta de alguma empresa muito legal, né, tipo TOTOS, assim, essas empresas. Opa, temos vagas, já falamos. E aí a pessoa chega assim e fala assim, olha, essa pessoa que tá aqui assistindo essa palestra ou participando desse evento, ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela poderia estar no bar, ela poderia estar viajando, ela poderia estar, sei lá, estudando em casa, que seja, mas ela está aqui tentando entender como que as pessoas funcionam, como a tecnologia funciona, compartilhando com outras. Então, eu penso assim, né? A minha experiência é, se você está participando de comunidades, você geralmente está um passo à frente das pessoas que não participam, porque os contatos das empresas, elas geralmente participam disso e veem isso com bons olhos. Perfeito, cara. Eu tô até com dó do Calistro aqui, que vai ter que se virar para implementar alguma coisa aqui, para complementar. Não, o Eric tá corretíssimo, é perfeito. E digo mais, temos que ser honestos, tá? E honestidade é sempre bom. As pessoas que participam de comunidade, elas sabem
que elas vão ter um retorno dessa comunidade. Então você está aprendendo, você está ensinando, você está organizando eventos e você sabe, todo mundo que participa de comunidade, que é muito engajado com comunidade, ele sabe que um momento ou outro a comunidade vai retornar isso para ele. Porque é as leis do universo. Se você entrega uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. E essa coisa boa é o que o Eric falou. Tem ali os recrutadores, tem ali as pessoas vendo o teu caráter, vendo o que você gosta de ensinar, vendo o que você gosta de estudar. E qual empresa que não quer uma pessoa assim no time? Fala para mim. E complementando até aqui da TOTUS, tá? A questão da comunidade e o TOTUS Developers, estamos aqui hoje nesse podcast por causa de comunidade, porque a TOTUS acordou faz uns 3 anos, mais ou menos, para essa relação com a comunidade, e o pessoal aqui do RH, os recrutadores daqui, adoram o TOTUS Developer. O John participa disso, o Manzano fala o tempo todo, o pessoal do RH tá grudado com a gente, querendo os eventos, querendo contratar. E por 2 motivos que o Eric falou. Para você que assiste, que tá lá assistindo a palestra, você é uma pessoa diferenciada porque você tá lá, ao invés de, como é exatamente o que o Eric falou, ao invés de estar em qualquer outro lugar. Então o recrutador já vê que você é um cara que se importa em sempre se atualizar. Você é um cara interessado na tecnologia. Já e tá antenado, né? Porque não vem do nada assim as oportunidades, né? O cara tem que estar ligado nisso. Perfeito. Exatamente. E o segundo ponto é, se você está compartilhando conhecimento, aí ainda mais ainda pro recrutador. O recrutador fala assim, caramba, ele conhece tanto que tá lá apresentando. E o Eric falou uma coisa muito importante que é muito difícil pra gente que organiza a comunidade. O Eric organiza, eu organizo, o John também. O problema é, muitas vezes, a pessoa júnior, a pessoa que começou agora, tem vergonha de mandar um call for papers, enfim. E isso é complicado, por quê? Porque todo conhecimento é precioso. Eu já vi palestras excelentes de pessoas que são desenvolvedoras, são pessoas desenvolvedoras há menos de 1 ano, tipo há 3 meses, mas a pessoa aprendeu com tanta paixão e passou esse conhecimento com tanta paixão que é melhor que uma palestra de um especialista que não tá motivado para dar palestra, entendeu? Então você, Júnior, você, cara que começou agora, palestra que vale muito a pena. Só para complementar agora, uma vez eu falei call for paper para um cara que hoje é maravilhoso, o Ítalo José. Ele é maravilhoso hoje em machine learning e tudo mais. Eu acho que vocês conhecem ele. Já foi em competição na China com tudo pago para fazer carro autônomo e tudo mais. Eu lembro que quando ele estava começando, ele estava num dos eventos e eu falei para ele call for paper. E ele falou que ele, depois, numa entrevista que ele deu, num podcast, alguma coisa assim, ele falou, o John Calisto falou call for paper e eu não sabia o que era. Então deixa eu traduzir para vocês. Call for paper é uma chamada para papel. Em tradução para português seria mais ou menos assim, um formulário onde você preenche dizendo como vai ser a sua palestra e a partir desses formulários, dessa lista de pessoas que se cadastram, os organizadores escolhem as palestras que vai ter num determinado evento. Tá bom, pessoal? Então isso é call for paper. Só puxar uma coisa que você falou do Ítalo, né? Que eu acho que é um dos maiores valores da comunidade até hoje. Pra mim, isso é fantástico tanto no Brasil quanto em outros países. O Ítalo, por exemplo, ele é um cara que eu conheci a comunidade Microsoft. Na época, acho que eu tinha acabado de virar MVP. E eu tava organizando algum evento e eu consegui encaixar ele pra palestrar lá nesse evento. Ele, até então, acho que ele não tinha costume de palestrar nos eventos. Ele tinha meio medo ainda. Naquela época ele tava meio travado ainda. Mas beleza, passaram-se os anos, né? Ele, cresceu pra cacete. E essa semana passada, ele chegou pra mim e falou, Eric, fui aprovado num evento em Londres, por conta da pandemia, né, que a gente tá acontecendo agora. Vai rolar remoto, mas tem uma grande possibilidade das pessoas pagarem pra gente ir lá pra Londres também. Submete aí, mano. Eu submeti aqui, eu já passei, e eu quero que você submete também, porque vai ser legal. Submeti a palestra e eu passei também. Então, isso que as pessoas precisam ter na cabeça, né, cara? Não tem emprego, né, não tem a empresa, né, que vai fazer isso por você. Esse tipo de coisa é coisa que a gente não paga. Fui pros Estados Unidos, cara, uma vez, conheci comunidade lá e parecia que era a mesma comunidade daqui, era o mesmo amor da galera querendo aprender e querendo ajudar o próximo, né? É isso que eu acho legal. Porque a gente fala, tá todo mundo pra ganhar alguma coisa, mas às vezes aquele ganho não é financeiro, né? Às vezes a minha felicidade na comunidade é ver aquela pessoa que acabou de começar trocando de trampo, né? Ganhando mais e se realizando, né? Então, pra mim isso é sensacional, cara. Isso que é a parada da comunidade em si, né? É legal, no Brasil a gente tem essa coisa bacana, né? O povo brasileiro gosta de tecnologia, cara. O desenvolvedor brasileiro abriu os olhos, enfim, e ama o que faz. Eu acho que a gente tá vivendo um momento ímpar. Eu tava até conversando esses dias com um colega meu que é um pouco mais jovem, também é desenvolvedor, eu tava falando, eu tô pra fazer 50 anos. Quando eu comecei a programar, cara, analista de sistema era
disputado no tapa pelas empresas. Eu não tinha com quem conversar sobre tecnologia. E hoje, cara, qualquer lugar você tem, qualquer fórum, esse bate-papo bacana que a gente está fazendo aqui. Cara, eu acho que isso também ajuda muito a gente a desenvolver, a mostrar, a aprender, cara. A gente está vivendo um momento ímpar. Eu acho bacana. No Brasil, eu acho que a gente está fazendo direitinho a lição de casa. E aqui, Eric, eu não sei se você já ouviu algum podcast nosso, mas a gente tem um momento pimenta aqui, que é óbvio. Estamos só falando bem da comunidade, eu tenho que dar uma alfinetada aqui pra gente falar alguma coisinha. Então, a pergunta para você é se você acha que alguma coisa dentro do que a gente vê hoje de comunidade pode ser visto como modinha, quando a gente, somente em comunidades para dev. Qual que é a tua opinião? Bom, a modinha a gente pode falar sobre a tecnologia em si ou uma atitude que a gente vê meio padrão em tudo? Eu acho que vai ser mais atitude, né? A gente sempre tem o humano, né? No meio do caminho. Eu acho que seria mais o humano. Mano, eu amo falar essas coisas porque é coisa que o pessoal não vê de bastidor que acontece, né? A gente tá falando, a gente, como organizador de comunidades, a gente ama trazer gente, né? Mas trazer gente, existem pessoas que têm intenções e intenções, né? Então a gente tá vendo hoje, nossas intenções aqui são o quê? A gente quer compartilhar o que a gente conhece, o que a gente tem trabalhado e um pouco da nossa experiência. Só que ao longo dos anos, a nossa comunidade que a gente tá trazendo bastante gente, vai se tornando algo grande, né? Então muita gente quer participar e quer ser conhecido como o líder, ou o organizador, ou o coordenador, ou a coordenadora, né? Claro. Porque isso vai ser algo que vai adicionar em seu currículo, né? E aí a pessoa entra na comunidade, ela entra meio que eu tô no meio do processo seletivo, vou entrar na comunidade, faço o processo seletivo, falo que eu organizo a comunidade X, passei no trabalho, você nunca mais vê essa pessoa. Isso vale para trabalho, isso vale para programas de comunidade ou liderança. Então, eu, como organizador, hoje eu tô bem menos assim, né, cara? Eu falo que o meu trabalho é tentar colocar pessoas para organizarem, porque é o jeito que a gente consegue escalar, né? Mas hoje eu praticamente não tô mais à frente a nada, né? As pessoas estão seguindo, acho que é uma das coisas que mais faz a comunidade ser realizada para mim, né? Que não existe dono ou dona de comunidade, né? As pessoas vão seguir. Então, esse padrão, eu acho que das pessoas virem com más intenções, né? Que acontece, sim, da pessoa, sim, não querer ajudar, mas ela quer participar do negócio para passar, de repente, num trabalho ou algum outro lugar. E tem também o outro que aí eu falo que ele é um pouco relativo, que as pessoas, elas querem palestrar a todo custo ou participar de um evento a todo custo para poder ganhar fama. Aí eu falo, cara, não tem problema a gente ganhar fama, né? Porque, é um processo normal, assim, natural, né? Quanto mais você aparece, mais você é lembrado, mais as pessoas vão lembrar de você. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado e mais você vai se tornar o posto Ipiranga, né? Ainda a gente tem que pensar nisso também, porque quando eu comecei a ser mais ativo nas comunidades, tanta gente me perguntando, me pedindo, que a gente tem que ter uma resiliência e tem que apoiar, né? Se a gente tá lá dando a cara a tapa, tem que apoiar. Entendi, total. E aí puxa, por exemplo, o gatilho que o John falou, né? Que são os call for papers, né? Que são as chamadas de palestra. Pra gente, né, nas comunidades que eu organizava, por que a gente optou para fazer call for papers ao invés de falar pra pessoa, olha, você participou do evento? Vem participar. Porque chegou um momento que eram as mesmas pessoas palestrando sempre. A gente não tinha um processo democrático, né? Tipo, alguém chegou novo, quer participar e como é que faz pra participar? Teria que ser brother da pessoa que organiza ou do amigo de um amigo pra poder participar. Então, esse formulário que o John falou, cara, pra mim foi uma das coisas mais legais, porque a gente, que é aquela piadinha do rockstar, né? A gente tira as pessoas que só queriam estar ali por fama, né? Por produzir qualquer coisa a qualquer custo, e a gente traz as pessoas que realmente estão querendo subir. Então, se você quer organizar a comunidade, você tem que estar muito ciente que é lidar com pessoas, e pessoas é algo difícil, né? Que a gente fala que em tecnologia a coisa mais difícil às vezes nem é programação, né? Às vezes são pessoas, mas eu acho que esses são os comportamentos padrões, né? Que a gente vê bastante. É doideira. Você também tá acostumado com isso, né, Calixto? O que você tem para complementar? Bem por aí mesmo. O Eric tocou nos pontos-chave. Uma coisa que eu odeio, que eu acho muito feio, é o tal do community leader, né? O líder de comunidade. Cara, a comunidade não tem líder. Se tem líder, não é comunidade, tá? Tem sim organizadores, co-organizadores, eu acho uma palavra bem legal, tá? Então são pessoas que se unem, tá? E como todo grupo, tem que ter alguém que vai, não é a palavra liderar, mas que vai organizar ali, que vai pôr a cara a tapa mesmo. Que são aquelas pessoas que vão realmente atrás dos locais, vão atrás de patrocínio. Que vai organizar o churrasco. Exatamente. Tem sempre o cara que fica na churrasqueira e o pessoal que fica sentado esperando a carne chegar no prato. Então, nas comunidades é a mesma coisa. Existe o pessoal que está ali na churrasqueira, que está fazendo a coisa acontecer, e tem o pessoal que está aguardando só chegar a informação. Não que isso seja ruim,
evoluir. Essas pessoas que estão aguardando chegar a informação, de repente não é o momento dele ainda se envolver, dele ir lá fazer, de repente, uma picanha ou alguma coisa assim. Ele tá olhando, ele tá aprendendo. O cara não tem o perfil, né? Acho que às vezes a gente tem que falar, cara. Eu gosto de falar, eu sempre fui falastrão, mas não é todo mundo que tem esse perfil. Não é. Eu tenho litros e litros de óleo de peroba em casa, mas não é todo mundo que tem essa cara de pau. Então, existem essas pessoas. E realmente existem algumas pessoas que colecionam comunidades, né? Eu sou coordenador de X comunidades e tal. Eu estou como coorganizador de várias comunidades, auxiliando em uma coisa ou outra, bem menos ativo do que estava no passado, assim como o Eric hoje, mas a gente está ali o tempo todo auxiliando e tudo mais. Tá? E tem realmente esse pessoal que quer só colecionar comunidades e que quer colocar isso no LinkedIn. É só isso que interessa para ele. Eu não queria falar não, mas eu sei de que eu queria falar sim. Você queria falar. Fala aí. Essa hora que eu amo no podcast. Não, a gente fica brincando, né, cara? Que isso também é outro comportamento padrão, né? Das pessoas quererem reconhecimento a todo custo, né? Então, o João falou, cara, não existe líder, existe organizador. Na verdade, assim, esses títulos é o que acabam quebrando tudo, né? Eu lembro que o pessoal do PHPSP, né, trocou uma ideia uma vez, e eles falaram, cara, a gente não tem um organizador, a gente não tem, acho que um coordenador, não lembro muito bem, não tem uma hierarquia, porque a gente acha que isso aqui não é uma empresa, a gente acha que são várias pessoas que a pessoa pode pegar e fazer. Só que aí, trocando ideia, né, a gente percebeu que eram poucas as pessoas que conseguiam ter esse negócio. Então, é o que vocês falaram. Vai ter gente que tá ali pra assistir, que quer pegar o mínimo de responsabilidade, de repente organizar uma parte pequena, e tem as pessoas que realmente querem levar o negócio nas costas, né? Então, a gente tem que saber reconhecer também quem é que dá o sangue, né? Que o João falou, tem pessoas ali, cara, que pagam dinheiro, que é outra coisa, né? Acho que deve ter até uma pergunta disso aí depois. Mas, tira o dinheiro do bolso pra fazer os negócios, vai atrás sozinho, se queima com empresa, eu já fiz muito, né? A empresa chega pra mim e falou, você não vende essa base de e-mails aí dos caras que estão participando do CV? Mas você tá maluco? Então é loucura, tem muita coisa, assim. Você citou o PHPSP, é uma comunidade que eu admiro muito, 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 embora eu nunca tenha escrito uma linha de código em PHP, infelizmente, nunca deu certo, mas é uma comunidade que eu admiro muito, já fui em muitos eventos deles, mesmo sem escrever nada. Não atropela a minha pauta aqui não, porque no próximo bloco nós vamos falar de algumas comunidades, aí nós vamos começar a dar nome pros dois, não atropela a minha pauta não, calma aí, o ponto que eu queria chegar é justamente esse. Não importa se você ajuda, e eu lembro nos eventos do GDG, Grupo de Desenvolvedores do Google, né? Que eu ajudava o Leão, Luiz Leão, figurinha também de comunidades, maravilhoso. E eu ajudava ele a carregar cabo e colocar as coisas na mala e dava carona para ele no carro, para ele voltar para casa com os equipamentos. Então eu ficava por último para ajudar a enrolar cabo, sabe? E é aquele negócio, quando você está numa comunidade, ajude. Nem se for para você ajudar a enrolar o cabo no final do evento, a limpar os pratos que sobraram. Carregar refrigerante, como eu já te ajudei, seu safado, você esqueceu de falar obrigado. Eu sempre falei obrigado, não vem com essa não. Ajudar a carregar refrigerante, ajudar a servir, enfim, qualquer coisa que você fizer dentro da comunidade é muito bem-vindo, cara. E detalhe, né, cara, às vezes essa ajuda que o João tá falando, costumo falar que isso ajuda às vezes mais do que você ser a pessoa que fica na portaria ou correndo pra lá e pra cá, porque tem horas, né, no final do evento, o pessoal tá indo embora, o organizador entra em desespero, porque o dono do espaço fala assim, olha, vocês têm 10 minutos pra sair, mas quando você sair tem que estar tudo limpo aqui, aí o que você vai fazer? Aí é a hora que a gente se desdobra pra fazer, né? Então é complicado. O pessoal comeu salgadinho e já correu faz tempo, né? Faz sentido. Bacana, vamos aqui pro segundo bloco aqui, que o primeiro rendeu bem mais do que eu esperava, até ficou show de bola. Então, que nem eu falei, agora a gente vai começar a dar nome pros bois. E eu queria saber de vocês, quais as comunidades que vocês participam e que vocês acham que são mais influentes hoje no mundo dev. Bom, vamos lá, participando, né? Comunidades que eu participo ativamente hoje. Fintech SP, comunidade do Twitter, comunidade do Slack,
comunidade do TOTS Developers, é claro. Participo muito da PHPSP, a GDG, GBG. Tu vai ter que começar a traduzir essa jaca pra nós, cara. Tu só tá falando sopinha de letra. Pode crer. E isso porque no bloco anterior falou mal de quem coleciona comunidade, hein? Vai entender o negócio desse. Língua chicote do corpo, hein, John? Não, mas o cara ajuda, pô. Calma. Essas são as que eu tô realmente ativo, que eu tô realmente acompanhando o pessoal o tempo todo. As que eu carrego equipamento de som e ajudo a servir refrigerante sempre, né? Então, o GDG, para quem não sabe, é o grupo de desenvolvedores do Google, né? E GBG é o grupo business do Google, tá? Comunidade de business e a comunidade de desenvolvedores. Cara, eu pensando que era um grupinho, o cara me vem com o Google. Ah, Calixto, eu vou chutar a sua bunda quando eu te ver. Cara, o que acontece? É uma coisa que eu acho que a gente deveria conversar um pouco aqui. Sobre comunidades de empresas e comunidades que não são de empresas. Uhum. Então, existem os dois tipos de comunidades. Tipo, o Eric, ele aí é um dos fundadores, né? Do Nerdzão, né, Eric? Sim. E é uma comunidade que surgiu assim, de pessoas mesmo. Surgiu ali tudo. Eu estou hoje como Community Manager da comunidade do TOTS Developers, que é uma comunidade que tem o apoio de uma empresa. Então existem esses tipos de comunidade sempre, Manzano, e vai existir sempre. O que precisa ter cuidado é que algumas empresas hoje, se você der uma olhada no Glassdoor, no LinkedIn, você vai ver um monte de empresa que nunca se envolveu com nada querendo Community Manager hoje, ou querendo criar uma comunidade hoje, porque virou a tal da modinha que a gente falou agora há pouco. Perfeito. E tem empresas que realmente fazem por vontade de fazer e porque realmente estão com boa vontade. E na verdade, foi que nem você falou, essa empresa quer sair bem na foto. E quando ela começar a fazer isso, ela vai ver o quanto é bom pra ela, né? Eu acho que a TOTUS já sentiu isso há muito tempo, né? Isso tem nome e talvez renda um outro podcast interessante aí, que é o tal do Employer Branding. Isso aí tem tudo a ver com comunidades, mas assim, não vamos entrar nesse papo, a gente tem outro podcast disso, mas tem tudo a ver com isso. Comunidade, então essa empresa provavelmente está querendo um Community Manager, ele está começando a sua caminhada no tal do Employer Branding, que é o recrutador plus, tá ligado? Então, assim... Sim. Eu não considero isso ruim, eu considero uma evolução boa. Sim, é bom, mas assim, é um tema muito legal que a gente pode trazer pra cá. Agora vamos deixar o nosso entrevistado premium aqui falar, por favor. Vai lá, Eric. Só dando um contexto, né, cara? Eu tava nesse time, né, tipo, o máximo de comunidade que eu pudesse ajudar, eu ia tentar ajudar, né? Então, no começo eu participei do .NET Coders. O .NET Coders foi uma comunidade que ela era de .NET, ela acabou sendo meio que um hub de outras comunidades, né? Porque a gente ia pra, por exemplo, pessoal de Java, né? A gente ia conversar com o pessoal de Java, pessoal de Python. Falou, cara, vocês têm lugar pra fazer evento? Os caras, não, a gente tá parado porque tá difícil arrumar parceiro. Então a gente falou, vem fazer um com a gente aqui que a gente abre espaço pra vocês, ou abre no nosso meetup, porque a gente tem mais gente, ou abre no meetup de vocês, a gente leva o espaço. Então, a gente começou a participar de muita coisa assim, né? E eu, Eric, eu comecei a me envolver mais com as comunidades de JavaScript, porque foi o tema que eu mais me relacionei como profissão, né? Então, eu era do C#, vim pro JavaScript, então eu comecei a tentar participar das comunidades de JavaScript. Então, hoje eu faço parte das comunidades do Nerdzão, do Node School São Paulo e da Node.br, né? Antigamente eu participava de muitas outras. Mas o que vai acontecendo, né? Eu sempre falo para as pessoas que comunidade é um negócio cíclico, né? Não tem que ter dono, né? A gente brinca que poderia ser até uma ONG, né? A ONG sempre tem que trocar de presidentes, né? A cada tempo. Então a gente acredita que os líderes precisam ser trocados ao decorrer do tempo para que a corporação, né? Falando da ONG, possa crescer. Então, de comunidades propriamente dito, do Nerdzão, por exemplo, né? Que eu falo que foi um dos meus filhos, né? Que a gente construiu ela num ambiente meio caótico, né? Que a gente tava com um monte de outros problemas com outras comunidades, que aí já é outro tema podcast, né, mano? Falar só de tretas de comunidade. Mas a gente abriu essa comunidade no começo, meio que com os organizadores da antiga, e o negócio tomou uma proporção muito grande. E recentemente a gente se reuniu e falou assim: olha, o Eric não tá ajudando, a pessoa tal não tá ajudando. Por quê? Porque, pô, não tá conseguindo produzir como produzia antes. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa nomear novos líderes. Essas pessoas, elas continuam como coordenadores, né? Que a gente até falou um pouco no último bloco sobre hierarquias, né? Que comunidade é meio complicado, hierarquias. Mas essa comunidade funcionou, essa parada, né? Não de hierarquias, mas cada um com seu papel definido, né? A gente tinha um coordenador que tinha a responsabilidade de organizar meetup,
de organizar todo o evento de como que ia acontecer. O organizador, organizadora, né, é a pessoa que tem a responsabilidade de ajudar como um todo, né, uma visão mais estratégica de como trazer mais parceiros e assim por diante, né. Então, a gente brincava que era um pipeline, né, o organizador arrumava o evento e o coordenador executava esse evento. Então não é bem uma hierarquia, né? É só um pipeline. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque, boa parte das comunidades que eu estava realmente falou assim, olha, no meu momento profissional, eu não tô conseguindo dar o tempo que eu dava antes, né? Pra ser um organizador, né? Pra ser aquela pessoa que ajudava mais na estratégia. Então, o que eu resolvi fazer? A gente conversou, todos esses organizadores, e falou, olha, vamos dar um passo pra trás? Vamos a gente fazer agora uma parte diferente, né? Ou a gente vira coordenador de novo, né? Ou de repente até sai, né? Abre o espaço para outras pessoas. Então, no Nerdzão hoje, eu estou no grupo de coordenadores, mas eu praticamente não ajudo muito em atividades ativas, né? Eu ajudo mais em tretas. Então, a gente fez um evento, o organizador deixou o link aberto sem querer e veio alguém mal intencionado e começou a publicar um monte de coisas na rede da galera que estava assistindo e começou a dar problema. Então, Eric, o que você faria nessa situação? Então, eu tô atuando mais nisso nesses momentos, né? Momentos mais críticos a pessoa me chama. Que eu falo, cara, hoje é o que eu tô conseguindo ajudar, né? Então, e também, né, que a gente brinca, né? Que é super importante, cara. Que vamos falar a verdade que é super importante. Sim, porque é bastante treta, mas assim, a minha realização hoje é ver as coisas funcionando sem mim. Não é algo ser, tipo, dono, sei lá, ou sentir esse preciosismo, mas é sentir que, tipo, mano, a comunidade é feita por pessoas e é cíclica, né? Então imagina, se morrer, né, cara, morrer de uma hora pra outra, o negócio não tá tudo no meu domínio, não tem Eric lá, é realmente a comunidade, né? A marca do Nerdzão, a marca da NodeBR, a marca do JavaScript. Então, é isso que eu acho bem legal. Mas por que eu tô dando essa volta toda, né, cara? É só pra a gente exemplificar que quem quer ajudar, né, não precisa tá ajudando sempre por um título, né, cara? Ajuda como pode, né? Que a gente brinca bastante. Quando a gente fez essa coisa de recolocar os organizadores como coordenadores e nomearem novos coordenadores como organizadores, todo mundo falou assim, cara, eu não me importo com o título, eu tô aqui porque eu quero ajudar. E se essa é a melhor forma que eu posso ajudar, é o que eu vou fazer, né? Então, é essa que eu achei bem bacana. Perfeito, ficou orgânico, né? O negócio consegue andar sozinho. Se tiver algum problema, andar sozinho. Perfeito, tem que ser assim mesmo. E o Nerdzão tá aí, acho uma das maiores comunidades de dev. Começou como um grupo de estudos, né? E hoje é referência em qualquer coisa que a gente fala sobre comunidade, então acho que tá perfeito, vocês fizeram direitinho. E eu vou dar meu jabá mesmo, que o Manzão vai me dar branco, não tô nem aí, que eu ajudo, eu também sou organizador da Angular SP. Eu não sou que nem o John, eu só tenho uma comunidade, que é o Angular SP, com o pessoal lá. E a gente organiza muito parecido com... A gente nem conversou sobre isso, mas a gente faz mais uma organização bem parecida com a do Nerdzão, onde a gente tem um grupo de coordenadores, todo mês tem a dupla responsável pelo evento, e todo mundo apoia essa dupla. E aí vai rotacionando, então, e aí com isso a gente conseguiu entregar ano passado um evento todo santo mês, e a gente vai continuar também esse mês. E aí aproveitando já pra fazer o jabá da comunidade, que um gringo lá, eu esqueci o nome dele, mas ele tirou um relatório e postou no Twitter dele, a gente gostou bastante, que a Angular SP é a 5ª maior comunidade do mundo, de Angular. Que legal. Então, e a gente tá muito perto, eu vou aproveitar a fama do Toss Developer, porque a gente tá muito perto de ser a terceira, falta tipo umas 100 pessoas, e a gente passa a Índia e vira a terceira maior comunidade, que é o do Angular SP. A gente falando aqui de lucro, vamos falar de lucro aqui nas comunidades. Vocês acham que tirando esse lucro intelectual, toda essa bagagem que todo mundo aprende, existe alguma coisa financeira que também envolve as comunidades para dev hoje? Olha, isso é um assunto complicado, né, que a gente fala, mas Eric, eu consegui fazer com que eu vivesse disso, né? Aí chega a polêmica, né? Pô, Eric tá ganhando dinheiro com comunidade, né? Mas deixa eu explicar como é que funciona, né? As comunidades, né, os grupos de estudo propriamente dito, por padrão, a gente não pode receber dinheiro, né? A gente teria que abrir uma ONG, né, que é o que a gente já pensou em fazer, mas quando a gente começa a envolver dinheiro, a gente sabe que envolve uma série de outras coisas, né? Então, Eric, sempre trabalhei como desenvolvedor e falava assim, olha, eu tô curtindo, que é o que a gente falou na primeira pauta, né? Pô, eu tô curtindo fazer esse trampo aqui, mas o que eu tô fazendo no meu tempo livre, né? Pô, vou tomar um café, eu compartilho um grupo no Facebook, tô pensando, anotando tópico pra criar um conteúdo novo, né? Então, o que eu pensei, né, cara? Como é que eu posso fazer com que eu escale isso, né? Eu continue compartilhando conteúdo gratuito, fazendo esse conteúdo pago, né? Então, Eric, eu felizmente consegui fazer isso. Então, eu peguei tudo que eu tava fazendo de graça, eu consegui duplicar, né, a quantidade de coisas gratuitas que eu fazia, fazendo curso online também, né, vendendo curso. Então, as comunidades em si, os grupos de estudo,
é muito complicado a gente ganhar dinheiro, né? Eu não sei se tem comunidades que conseguem receber, por exemplo, hoje a gente tem algumas plataformas como o Patreon, a gente tem plataformas de receber doações, né? Mas eu, como nerdzão, né, quando a gente tava na organização propriamente dita, a gente sempre barrava o máximo que a gente podia. Por quê? Porque uma vez que você recebe dinheiro como um grupo, né, uma comunidade específica, você tem que declarar isso, para onde esse dinheiro foi, aonde esse dinheiro foi, né, com o que foi gasto e tudo mais. Então, e de onde veio também, né? E de onde veio, né? Por que a gente recebeu esse dinheiro? E aí a gente brinca, né? Que aí a gente polêmica também, né? Pô, Brasil, corrupção, né? Tem tudo isso aí. A gente falou assim, olha, a gente quer ficar o mais longe possível de poder acontecer isso. Só que, com consequência, a gente nunca conseguiu escalar a comunidade, né? A gente nunca conseguiu fazer, por exemplo, uma escola de cursos gratuitas, como a gente sempre quis fazer, entendeu? Então, Eric, eu resolvi fazer assim, cara, eu já vi que, por comunidade, isso vai ser difícil de declarar que eu não estou roubando, né? Que a gente fica brincando, pô, mas pra onde tá esse dinheiro, cara? Por que você tá fazendo, né? Por que o dinheiro só tá na conta de uma pessoa? Por que não tem uma conta compartilhada? Então, eu resolvi realmente focar no meu profissional, focando ainda eu... Por que eu tô falando de comunidade, né? Porque ainda é uma comunidade, né? Então, a gente tem nosso grupo de alunos que compartilham como se fosse uma comunidade, a gente tem canais em vários lugares, mas a gente não se posiciona mais como uma comunidade, né? Eu, Eric, se posiciono como uma empresa que faz conteúdo, mas por baixo dos panos é a mesma coisa que eu fazer gratuita, né? Eu só consegui escalar a parada. E aí eu quero completar, hein? Quem tá ouvindo agora e não conhece o Eric, dá uma olhada lá no ericwendel.com.br, você tem que conhecer esse cara. E na hora que ele fala que ele tá vendendo cursos, ele fez o primeiro curso gratuito e tá lá gratuito até hoje, de Node.js para a comunidade, tá? E depois ele começou a fazer cursos mais avançados, que é claro, ele tem que cobrar, porque é conhecimento dele, é tempo, é livros, é estudo, isso vale dinheiro, sempre. Sim. Mas mesmo assim ele continua palestrando, continua distribuindo informações gratuitas, inclusive eu sou aluno dele do gratuito e sou aluno dele dos pagos também, tá? E eu tô ali no Telegram também, no grupo que ele tem de alunos, onde tem informações o tempo todo que ele vai colocando lá para os alunos, tá? Agora, uma dica, só aproveitando o gancho, só rapidinho, Eric, para você já pegar. O TOTOS Developers pode ajudar a sua comunidade, tá bom? Então entre em contato com a gente que o TOTOS Developers pode fazer essa parte para você, essa parte chata. Nós podemos ajudar você a fazer seus eventos e fazer acontecer alguma coisa legal dentro da sua comunidade, se você está com dificuldades quanto a isso. E para quem é empreendedor, né, que tá ouvindo essa história toda, você já notou que tem um nicho aí que tá difícil da gente conseguir fazer, né, cara? Porque é uma coisa que é bem complicada da gente conversar, às vezes, no dia a dia, né? Pô, mano, mas a comunidade não é de graça? A comunidade é de graça, né? Mas, pô, quem tá produzindo conteúdo tá gastando tempo livre, tá gastando, às vezes, o fim de semana, né? Pô, e se as pessoas conseguissem ser remuneradas pelo que elas fazem, você acha que ela não vai conseguir fazer com mais qualidade, né? E com maior volume, né? Então, pô, empreendedores de plantão, né, cara? Vamos pensar numa ferramenta aí pra ajudar as comunidades, pra os produtores ganharem dinheiro e a comunidade ser beneficiada também, que todo mundo ganha, né? Isso é a parada. Com certeza. Eric, fala pra mim, quanto custa o aluguel de uma hora de estúdio, cara, pra fazer um negócio decente, bem feito e bem editado? Ah, cara, na verdade, assim, eu preferi comprar as coisas, né? Mas a gente brinca, né? Por exemplo, vídeo do YouTube lá. Nos vídeos do YouTube que eu lanço, a gente gasta pelo menos R$300 pra sair cada um dos vídeos. Porque tem editor, a gente tem o designer, né? A gente vai passar pela pessoa de revisão e tudo mais. Tudo bem, Eric, você tá fazendo pela sua empresa, né? Pela empresa, mas ainda assim é um conteúdo gratuito que sai pra aí, né? Então, cara, é muito caro, assim. Eu tô fazendo o meu canal lá do YouTube, mas daí eu tô fazendo por mim mesmo, não é nada a ver com a empresa. E eu já tive que investir bastante dinheiro em microfone, em câmera, em iluminação, e cada hora é uma coisa diferente para você tentar fazer um conteúdo razoavelmente bom, porque você não vai fazer uma coisa mal feita, né? Com certeza. Só um parênteses, né? Eu fiquei zoando ontem que eu criei uma profissão nova, né? Cheguei pra um cara de fotografia, falei, ô, quanto você quer pra me ajudar aqui a rebobinar meu cenário, né? Arrumar luz, câmera, porque se vocês olharem meu canal do YouTube, claramente vocês vão ver que eu não sou muito bom com câmera, né? Tipo, tá escuro, tá meio desfocado em alguns vídeos. E aí o cara falou, faça. Eu falei, então agora você é um consultor em cenário de YouTube. Então, bacana. Valeu esse conhecimento hoje em dia. Tá, verdade. Mas deixa eu ir lá, vamos lá pro Momento Pimenta aqui, que esse segundo bloco também rendeu. Cara, a gente precisava ter gravado 2 podcasts aqui pra caber tudo aqui, mas vamos tentar isso primeiro aqui. O pessoal entrando aqui no nosso Momento Pimenta aqui desse
último bloco aqui, a gente sabe que humano é humano, a gente inclusive falou muito disso aqui durante o podcast. E a gente sabe que muitas pessoas acabam ficando obcecadas, por exemplo, a gente falando de Stack Overflow, o pessoal gasta uma energia enorme respondendo pergunta lá e acaba esquecendo de ganhar o dinheiro, o din-din lá no final do dia. Então, primeiro eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, se vocês acham que isso realmente existe, e as dicas que vocês poderiam dar para os devs fugirem disso. Existe sim, cara. E tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que pagar suas contas e o teu trabalho é que paga suas contas. Então você tem que se dedicar a ele e fazer as entregas da forma correta. Se chega um momento em que você se sente mais confortável de estar no Stack Overflow do que escrevendo códigos para sua empresa, acho que é o momento de você mudar de profissão ou abrir sua empresa e começar a trabalhar com consultoria, alguma outra coisa assim. Esse é o meu ponto de vista. Acho que eu faço das palavras do John na minha também. Acho que, na verdade, assim, né? Eu tive essa fase, né? De, cara, tô gostando mais de comunidade do que ficar fazendo CRUD, né? Fazer as mesmas coisas no trabalho, toda empresa que eu passei. E hoje eu fui pra essa área de, cara, eu quero fazer meu negócio, quero compartilhar conteúdo de uma forma que seja rentável, que consiga impactar mais pessoas e que volte. Mas a gente sabe que não é tão fácil de fazer isso. Então, se você tem dificuldade de falar assim, pô, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar ajudando o Stack Overflow, eu quero fazer palestra, eu acho que tudo vai de planejamento, sabe? Ah, cara, vou tirar que seja 1 hora do meu dia pra fazer isso, então você tira 1 hora do seu dia e é isso, né? Não fica... É o que o pessoal tava falando, né, cara? Dependendo da quantidade de coisas que você tem pra fazer entrega e você fica no Stack Overflow, ou você fica até, que a gente brinca, né, procrastinando com qualquer outra coisa, pode dificultar um pouco o seu crescimento no lugar que você esteja. Então, não tem problema gastar um tempo com outras coisas, seja combinado, né? Então, separa um tempinho ali pra fazer essas contribuições, né? Eu tentei fazer agora um pouco disso também, né, com o projeto Node.js, então eu tô tentando organizar um pouco melhor a minha agenda pra, sempre participar das reuniões que estão rolando, ver o que tá mudando na plataforma, porque assim eu consigo aprender cada vez mais e, claro, compartilhar mais o que tá rolando. E você, Álvaro, o que acha? Você vê, tá bem ativa também nas comunidades? É complicado manter equilíbrio e aí eu vou colocar até mais uma dimensão, que é a dimensão da família, viu? Minha esposa me apoia muito e assim, por exemplo, eu virei Google GDE, o trabalho duro pra ser um Google GDE não foi meu, foi da minha esposa, que cuidou dos meus filhos, cuidou dessa garotada toda enquanto eu criava conteúdo, enquanto eu dava palestra, enquanto eu viajava, etc. Pra quem tem família, já ainda é um esforço a mais, mas assim, ela super entende, enfim, e assim, é uma coisa que depois explicando pra ela como funciona, tal, que, né, a questão da comunidade, querendo ou não, eu comecei a dar aula na Lura por causa da comunidade, então assim, o dinheiro vem uma hora ou outra, mas assim, não é que eu faço por dinheiro, eu faço porque eu gosto de aprender e gosto de compartilhar. Mas o que eu falo pra vocês é equilíbrio, porque às vezes comunidade pode... Eu já vi gente que já terminou o namoro por causa de comunidade, então assim, calma, gente, calma lá, é muito bom, faz maravilhas pra sua carreira, sério, de verdade. Compartilhar conhecimento não só em comunidade, mas também no Stack Overflow, também em blog, enfim, mas vamos ter equilíbrio. No seu caso, terminar namoro com 2 filhos, vai lá 60% do salário embora, né? Tem que pensar melhor ainda, né? É louco, não tem isso não. Calma lá, eu gosto muito, mas tem que ter equilíbrio. Complicado isso. Bom, então vamos lá, vamos fechar o nosso podcast e sempre a gente pede indicações ou de séries, ou de jogo, ou de livro. Viajar não dá, infelizmente, mas enfim. Então assim, a gente sempre pede uma dica pra pessoa que tá escutando e foi tão legal o papo, tão denso o papo, pra sair e pensar em outras coisas, né? Então eu vou começar rapidamente e a minha dica é uma dica bem diferente que eu tenho dado de anime ou de games, mas eu vou dar uma que é no Netflix, tem chamado Headspace Netflix, que é meditação guiada. É tipo um mini curso no Netflix de meditação. Pode ser chocante vindo de mim, mas eu gostei muito e vale muito a pena. Cara, não podia ser melhor fase, né? Pra gente ter isso aí. Eu até botei na minha lista. Ela vale a pena, então? Vale a pena, é bem legal. São 8 episódios, 20 minutos. Eu recomendo fazer um por dia, porque tem exercício, mas não faz... Assim, o negócio é pra você ter calma na vida. E você vai querer de uma vez só, perde um pouco sentido. Então eu recomendo ver um por dia, é 20 minutos e tal, e é bem legal. Headspace. É de graça, tá? Netflix? De graça. Já tá na sua assinatura de Netflix, né? Bom, então eu acho que a maior dica é a gente usar o que tem melhor na tecnologia, né? Pra quem gosta de estudar inglês, quem gosta de estudar ferramentas novas, né? Eu tô agora muito fã dos audiobooks, né? Então, quando eu tô lavando a louça ali, eu coloco um livro pra ouvir e, cara, eu terminei um livro em 2 semanas, né? Então, o livro que é o audiobook, na verdade, né? Que eu ouvi foi ele é o livro da biografia do John Snowden, né? De quem expôs os Estados Unidos lá, falou de tudo sobre Permanent Records. É Permanent Records.
Esse aí. E é muito legal. E, cara, Vikings também, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, né, cara? Até tatuei nos braços e tudo mais. Então, quem curte histórias que já aconteceu, pai, eu acho bem legal, me identifiquei bastante. Acho que é isso. Bastante coisa legal nos audiobooks também. Beleza. Eu tenho 2 dicas aqui. A primeira, meu canal no YouTube, John Calistro, dá uma seguida lá, eu vou fazer meu jabá aqui agora, né? Comecei um canalzinho lá, então, pessoal, dá uma força. E o segundo é um livro. O livro chama Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work. É um texto meio grande, ele é em inglês, eu não sei se tem tradução para português, mas a tradução é mais ou menos assim: o paradoxo da estupidez, tá? Então, o poder e os furos, né, do estupidez funcional dentro do trabalho. É um livro muito bom, recomendo. Os autores são o Max e o André. Cara, recomendo, é muito legal. Você vai começar a ler, você vai começar a dar risada, porque você vai ver o cara que senta próximo a você, que é realmente esse cara que, de repente, é um chefe que valoriza a estupidez, ou é o cara que vive na estupidez para garantir o trabalho dele. Isso é totalmente contra o que a gente tem hoje de startups, né? Onde você diz que todo mundo tem que ser mente aberta, fora da caixinha e tudo mais. Esse livro é espetacular, recomendado. Eu assisti, inclusive, ontem, por coincidência, um filme chama Os Últimos Cavaleiros, com Morgan Freeman e o Clive Owen. Cara, filme excelente. Aí eu fui dar até uma pesquisada sobre o filme, é coisa de cavaleiro mesmo, era medieval, uma coisa que eu gosto muito. E eu descobri que o filme foi um fracasso de bilheteria, mas quando ele entrou no Netflix, ele explodiu. É uma coisa espetacular, né, esse efeito Netflix. A gente viu recentemente com o Gambito da Rainha, até a explosão de venda de tabuleiro de xadrez. O Netflix é uma coisa espetacular. E ontem voltou, inclusive, o American Gods. Então a gente tá na terceira temporada aí, vamos ver o que vai acontecer lá. Esse seriado, eu acho que ele beira a blasfêmia, mas é um seriado muito interessante. Eu assisto meio bem como ficção, mas é uma coisa bem bacana. Queria super agradecer aqui a presença do Eric, a gente sabe como a tua agenda é apertada, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradece a sua namorada, porque ela teve também já um podcast aqui com a gente, foi super bacana, super produtivo. E eu queria agradecer também o resto do pessoal que esteve com a gente aqui, o John e o Álvaro, e agradecer vocês aqui pelo tempo e pela paciência. E a gente se vê, obviamente, ou se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.